Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Olá, bom dia, tudo bem? Que bom ter a sua companhia em mais uma semana. Reta final de janeiro, últimos dias, e esse mês vai se despedindo com muita água. Então vamos já lá para fora para ver como é que está o tempo neste momento. Londrina cinzenta e quase fria, hein, para os padrões aí de um verão, principalmente comparado com os últimos dias. Chuva desde cedo, faz 23 graus agora na cidade. Deve vir muita chuva nesta semana, mas claro, ao longo do Meio-dia Paraná, a gente vai trazendo mais detalhes na previsão do tempo e também atualizando as imagens da nossa cidade. Confira o que mais a gente preparou para esta edição. A nossa equipe foi saber o que é o projeto de uma rua turística em Londrina, em estilo europeu. O endereço, pertinho do Zerão. A gente conta o que já se sabe sobre esse projeto para você. No trânsito, mais um flagrante de uma batida no centro de Londrina. Em Ponta Grossa, um homem foi preso depois de perseguir a ex-mulher e jogar o carro para cima da família dela. Tinha inclusive uma criança, uma história absurda que vem lá dos Campos Gerais. Ladrões de cobre atacam novamente. Dessa vez, as vítimas, os alvos, foram a rede de energia elétrica e também de água no Norte Pioneiro. Moradores chegaram a ficar desabastecidos no fim de semana. Vamos conferir ainda como está sendo a volta às aulas hoje em várias escolas da rede particular. Também o que rolou no jogo entre Leque e Aruco. O Tubarão não conseguiu sair do empate dessa vez. E informações para quem está contando as horas para comprar ingressos da Expo Londrina. Vamos conferir agora mais uma imagem ao vivo de Londrina. Hoje, para onde a gente olha, tá desse jeito, bem cinzenta, nuvens baixas carregadas, anunciando mais chuva que deve vir ao longo do dia. Fique com a gente, o Meio-dia Paraná está no ar. Agora, 11h48, a gente abre essa edição falando de mais um crime daquelas pessoas que roubam, furtam cobre. Dessa vez, os alvos foram uma unidade da Copel e uma da Sanepar. Foi no fim de semana aqui no norte do estado. Em Ibiporã, 400 quilos de fios de cobre foram roubados da unidade da Copel. Vamos conversar ao vivo sobre isso com a Mônica Dal, que tem as informações para a gente. Muito bom dia para você, Mônica. Conta mais detalhes, então, de mais essa ação de criminosos levando fios de cobre e deixando muita gente no prejuízo, né? Com certeza, Vanessa. Bom dia a você, uma boa semana para todos que estão conosco. É mais uma semana que começa. Infelizmente, a gente traz essas notícias do fim de semana relacionadas aos crimes. Muitas pessoas acabam aproveitando a falta de funcionários que estão no seu descanso para invadir esses locais. Como você já adiantou, na subestação da Copel, em Ibiporã, houve um roubo bastante violento, inclusive. De acordo com a Polícia Militar, 3 homens invadiram essa subestação e renderam o vigilante. Ele foi amarrado pelos pés e também as mãos dele foram amarradas e o colete retirado por esses ladrões. Depois disso, eles permaneceram por horas nessa unidade da Copel. Chegaram ali no dia 27 por volta das 10 da noite e só saíram na madrugada do dia 28. Eles conseguiram levar mais de 400 quilos de fios de cobre. Depois que isso tudo aconteceu, houve uma busca da Polícia Militar, o carro utilizado na ação foi encontrado, mas essas pessoas envolvidas, por enquanto, não foram localizadas. O vigilante está bem e, de acordo com a Copel, nenhum abastecimento ali na região de Ibiporã foi prejudicado e a situação já foi resolvida. Eles não passaram exatamente o valor do prejuízo. A gente também destaca um outro crime do fim de semana, dessa vez na cidade de Santo Antônio da Platina, isso porque pessoas invadiram também uma unidade da Sanepar e furtaram um transformador. Aí sim, os moradores da cidade de Santo Antônio da Platina foram prejudicados, ficaram mais de 24 horas sem distribuição de água, mas de acordo com a Sanepar, neste domingo a situação já foi regularizada. Infelizmente,
Agora, Vanessa, nesses dois casos que estamos trazendo agora, ninguém foi preso. Obrigada, Mônica. E olha, mesmo quando a polícia pega, né, a gente vê que fica difícil dar um fim aos nossos recebendo
desde o fim do ano passado, quando começou a valer a medida protetiva. Eles não têm filhos. Após esses episódios de extrema violência, a Delegacia da Mulher aqui de Ponta Grossa prendeu esse homem. A prisão dele é preventiva e ele está no presídio aqui da cidade. A ex-mulher dele, de 23 anos, está bastante assustada com toda essa situação. E agora a gente fala de mais uma batida registrada por câmeras de segurança aqui em Londrina. Foi no centro da cidade. Nosso diretor Daniel Silva esteve lá ontem, obteve algumas imagens, algumas informações para a gente. E agora a Mônica Dal, ao vivo, nos conta então, Mônica, exatamente o que aconteceu ali. Pois é, Vanessa, as imagens de câmeras de segurança chamam bastante atenção, porque o motorista desse carro, principalmente, em determinado momento, acabou perdendo o controle do carro e em alta velocidade esse veículo foi em direção de um segundo carro que foi empurrado e um terceiro veículo também foi danificado. Então, foi uma situação muito difícil. A grande dúvida que fica nessa situação é se o motorista está bem ou não. As informações que a gente conseguiu são as seguintes, que esse motorista tem 37 anos, teve somente um corte no rosto, foi encaminhado para a UPA do Jardim do Sol e já foi liberado. Não havia outras pessoas nesses dois carros e, felizmente, por ser um domingo, a Rua Guaporé, que é bastante movimentada nesse ponto, também por conta dos comércios, estava mais vazia. Isso contribuiu para que pessoas não estivessem ali e somente esse motorista tenha ficado ferido. Mas a gente vê aí nas imagens que chamam bastante atenção essa perda do controle do carro. Nós tentamos contato ali com a Polícia Militar para entender exatamente o que aconteceu, se esse homem também informou o motivo de ter perdido o controle, mas a gente não teve retorno por enquanto, Vanessa, para saber o motivo desse motorista de 37 anos ter perdido o controle dessa maneira e o veículo dele ter sido levado até outros dois carros. Mas as imagens chamam bastante a atenção. Mônica, inclusive, o pessoal me avisando aqui que a gente tem imagens ao vivo agora ali do cruzamento da Rua Guaporé, uma das torres, né, que a gente sempre usa, aí uma das câmeras que a gente mostra. Olha só, nesse momento até tranquilo, mas claro, é um lugar que vai ficando bastante movimentado na hora do rush, hora do almoço, fim de tarde, comecinho de manhã também. Nesse caso aconteceu num fim de semana, né? Nem estava ali deserto, mas realmente é um cruzamento que merece bastante atenção para evitar mais batidas como essa. E olha só, um carro na contramão bateu contra 3 veículos em Ponta Grossa. É mais um caso que foi registrado por câmeras de segurança. Veja nas imagens que o carro branco que estava fugindo da polícia vem na contramão quando é atingido por um outro carro. Com o impacto, ele bate ainda em outros 2 que estavam parados no semáforo. Logo depois, chega o carro da Polícia Rodoviária Federal. Uma mulher ficou ferida e foi levada para a UPA da cidade. A PRF informou que a perseguição se iniciou depois de denúncias justamente de direção perigosa. O carro seguiu na contramão por cerca de 4 quilômetros até a batida. No veículo foram encontrados 5 tabletes de maconha. O motorista foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal culposa na direção de veículo e também por dirigir veículo pondo em perigo a segurança alheia. Bota perigo nisso, né? Olha só quantos quilômetros ele andou na contramão e não é a primeira vez que a gente vê casos assim nas últimas semanas, né? Te convido a participar do nosso Meio Dia Paraná, mandar para a gente a sua mensagem pelo aplicativo Você na RPC. Sua imagem, foto, vídeo, sugestão de reportagem e também comentar todos os assuntos que a gente está trazendo nesta segunda-feira. E hoje foi dia de volta às aulas para muitos estudantes da rede particular de educação. Vamos voltar a conversar com a Giovana Machado, porque esse retorno mexe com a rotina dos pais e alunos, mas também com o trânsito da cidade, né, Giovana? Inclusive, conta pra gente onde é que você está agora, sentiu que o trânsito está um pouco mais carregado? Esse horário é de saída para muitos alunos, né? Mexe bastante com o trânsito, né, Vanessa? Nós estamos aqui na Avenida Leste-Oeste, claro, uma avenida muito movimentada, que sim, a partir de agora, meio-dia, né, 12h15, as escolas começam a liberar esses alunos e aí o movimento começa a se intensificar. Então, hoje foi um dia muito importante para esses alunos que estão retomando as aulas, né, uma data marcante, principalmente para quem está aí criança, adolescente, né, que está na expectativa, fica ansioso para que as aulas recomecem e um dia
dia marcante, principalmente para as crianças que estão vivendo hoje o primeiro dia escolar. Um dia marcante tanto para as crianças como para os pais também, né? O nosso cinegrafista Marcelino Barbosa fez esse registro hoje cedo em uma escola particular aqui da região oeste da cidade. Teve inclusive criança chorando que não queria deixar a mãe de lado, mas claro, o pessoal já está mais do que acostumado com isso, né? Também muitos pais que mesmo com crianças já mais grandinhas, quase adolescentes, fazem questão, claro, de deixar esses filhos na porta do colégio, principalmente nesse primeiro dia de aula, né? Então é um movimento, claro, bastante comum esse vai e vem na porta das escolas, mas que deixa assim o trânsito mais carregado, principalmente nesse primeiro horário da manhã, das 7 até as 8 horas, né? Onde grande parte das escolas tem o início das aulas, mas também, como a gente estava citando agora há pouquinho, no horário do almoço, 12h15 até 1h da tarde, as escolas vão liberando os alunos e aí esse trânsito realmente aumenta. O motorista aqui de Londrina deve ter sentido esse aumento no trânsito de veículos nessa segunda-feira, mas essa semana é o retorno apenas da rede particular de ensino, né, de grande parte das escolas da rede particular. Na semana que vem, aí sim, o trânsito vai intensificar o volume de carros, de veículos, justamente porque voltam as aulas das escolas estaduais e também municipais aqui de Londrina. Em Londrina, as escolas já reabriram no dia 23 de janeiro, mas para serviços administrativos, para processar as matrículas, entrar em contato com os pais e responsáveis caso tenha ficado alguma documentação de lado que precisa ser levada para a matrícula realmente ser efetivada, né? E esse serviço deve ser feito até essa sexta-feira, 3 de fevereiro, para que na semana que vem realmente os alunos voltem para as salas de aula. A Rede Municipal de Educação aqui de Londrina, para a gente ter uma ideia da movimentação, né, que as escolas causam na cidade, tem capacidade para até 50 mil estudantes e até semana passada tinham matriculados mais de 46 mil estudantes aqui na cidade de Londrina. Na rede estadual, as atividades com os professores começam a partir de quinta e sexta-feira dessa semana e os alunos voltam para a sala de aula também no dia 6 de fevereiro, segunda-feira que vem. E aí são quase 75 mil estudantes, contando tanto a cidade de Londrina como também outras da região em que o Núcleo Regional de Educação é responsável. Ou seja, 2023 começando para valer aí a partir dessa semana, também da segunda-feira que vem, para muitos pais, muitos alunos, mas que, claro, tem um impacto bastante grande em todos nós, né, Vanessa? Com certeza, Giovana. Obrigada pelas informações. Lembrar também, né, que a gente tem que priorizar a segurança dos filhos. Às vezes está um tempo chuvoso, quer parar bem pertinho do portão, mas seguir as regras de trânsito também, evitar fila dupla, né? Muitos transtornos acabam se trazendo. Se você respeitar, aí o trânsito flui melhor para todo mundo. Obrigada, Giovana. Agora, o aviso é para os moradores aqui de Londrina. Vence amanhã o primeiro lote do carnê do IPTU. A gente vem acompanhando aqui os prazos, né, para alertar vocês. E a Mônica Dal agora nos conta como é que está o pagamento do imposto, quantas pessoas ainda não pagaram, Mônica. Olha, Vanessa, muita gente deixando para pagar esse boleto somente no dia do vencimento, né? Dia 31 de janeiro. A gente recebeu alguns dados da Secretaria Municipal de Fazenda que mostram o seguinte: até agora foram negociados pouco mais de 87 milhões de reais, que corresponde a 36,64% do valor lançado no primeiro lote. 53.502 contribuintes optaram pelo pagamento à vista, enquanto 2.365 escolheram pelo parcelamento. Ao todo, foram 125.972 unidades de carnê com um vencimento marcado para o dia 31. Esse montante corresponde a pouco mais de 239 milhões de reais lançados para a primeira fase. A gente lembra que o primeiro lote foi enviado em janeiro. Para pagamento à vista, é possível obter de 10% até 15% de desconto sobre o valor total do IPTU. Esse contribuinte pode acessar a qualquer momento o portal da Prefeitura para verificar as informações de valores relacionados ao imposto e realizar os pagamentos. E é muito fácil conseguir o seu boleto pela internet. Basta digitar os números de inscrição imobiliária e também o CPF do titular do imóvel para ter os dados de forma rápida. Isso vale tanto para quem está inserido no primeiro lote do IPTU, como para aqueles contribuintes que estão recebendo a segunda tiragem dos carnês, que somam mais de 131
41.000 unidades e tem o vencimento para 17 de fevereiro. De acordo com a Prefeitura, quase todas as correspondências do segundo lote, cerca de 90%, já foram enviadas. A gente reforça, então, que quem já fez a retirada do boleto precisa conferir a data de vencimento. E amanhã, dia 31 de janeiro, último dia desse mês, né, Vanessa, que parece ser tão longo, o pessoal aqui de Londrina vai ter que pagar essa etapa do IPTU. O mês parece mais longo, quanto mais curto é o dinheiro, né, Mônica? E ultimamente está assim para todo mundo. Obrigada. Falar um pouquinho agora da Expo Londrina. Semana passada a gente adiantou para vocês, né, as atrações, o pessoal anunciou as atrações e aí muita gente já ansiosa para comprar ingressos. Então a gente está lembrando agora que começa amanhã a venda das entradas para os shows e o rodeio da Expo Londrina 2023. Por enquanto, os ingressos vão estar disponíveis para compra apenas no site da Expo, online então. Eles serão vendidos em pontos presenciais, mas apenas mais perto da data do evento. Os valores só serão divulgados a partir de amanhã, quando a venda for liberada. No dia 6, o show é de Hugo e Guilherme e Pedro e Sampaio. No dia 8, Zé Neto e Cristiano, Malifaux e Ana Castela. Domingo, dia 9, tem Turma do Pagode e Dilcinho. Os shows voltam na quarta, dia 12, com Guilherme Benuto, Maiara e Maraísa e a abertura do rodeio. Dia 13 tem João Gomes, Gustavo Mioto e Ícaro e Gilmar. Dia 14, a atração é Jorge e Matheus e tem também gravação de DVD de Léo e Rafael. Dia 15 tem Luan Santana e Denis e no dia 16, Gustavo Lima e a final do rodeio. Tá aí então a grade completa de novo para vocês, né? Para quem não pôde ver, eu queria saber os dias certinho. Já os ingressos para o parque vão ser vendidos a partir de março. De segunda e terça e na sexta-feira santa, o valor será de R$ 16,00 a inteira, 8 a meia. E de quarta a domingo, R$ 24,00 a inteira e R$ 12,00 a meia entrada. Então a gente ficou devendo só o valor dos ingressos dos shows e do rodeio que ainda não foram divulgados. Chamar a atenção para vocês agora para uma imagem, na verdade é um prognóstico aí, né? Uma imagem do que seria essa rua de Londrina em estilo europeu, formato de zigue-zague, com canteiros de flores. Igual essa aqui, imagina, como é que você acha que seria isso? Não tem nada parecido com isso aqui em Londrina, né? A gente vê essas ruas bem bonitas, alguma coisa até com esse formato lá em Gramado, Serra Gaúcha, mas aqui seria a primeira. Para a Codel, isso é possível e será um novo ponto turístico da cidade. Claro que a gente foi tentar conseguir mais informações sobre como vai funcionar essa rua, onde vai ser, enfim. Todos os detalhes a Giovana Machado vai contar o que já se sabe sobre esse projeto. Giovana. Conto sim, Vanessa. Segundo a assessoria da Codel, a ideia é implantar esse projeto de uma rua no estilo europeu até o mês de setembro desse ano de 2023, para casar aí com o início da primavera, justamente porque a ideia é inserir, né, vários canteiros de flores nessa rua em formato de zigue-zague. Onde que ela seria instalada? Na rua Gumercindo Saraiva, que fica bem ao lado do anfiteatro do Zerão. Na rua, aquela subidona, rampa mesmo do Zerão, que é muito utilizada para o pessoal que faz atividade física, também mais próximo do local onde são realizadas diversas peças de teatro ali no anfiteatro do Zerão. É naquela rua. A ideia, então, é implantar isso ainda nesse ano e para que isso realmente aconteça, a Codel precisa finalizar o projeto e iniciar as obras, pelo menos, até o segundo semestre desse ano, para realmente casar com essa data que a companhia deseja inaugurar esse projeto. Já foi feito o levantamento topográfico que apontou que é possível realizar esse projeto ali na rua Gumercindo Saraiva e é uma ideia de inspiração na Lombard Street de São Francisco, Estados Unidos, e também outras ruas espalhadas pelo mundo. Por enquanto não tem informação de quanto custará essa obra, mas a ideia da companhia, né, apontando diversos pontos positivos que essa obra traria ali para a região, é tanto a valorização dos imóveis como também a redução da velocidade dos carros que dão acesso ali, que tem acesso ao Zerão por essa rua, né, justamente por esse formato zigue-zague, e também ajudaria no escoamento das águas das chuvas, que por ser uma rua bastante íngreme, quando chove bastante, a água desce pelo Zerão ali, acaba se acumulando, né? Então esse projeto também ajudaria nesse escoamento da água da chuva, inclusive nas flores ali, na rega das flores que estariam instaladas nesses canteiros.
canteiros. A Codel também está estudando quais seriam as espécies de flores que poderiam ser plantadas ali naqueles canteiros, que daí daria, né, flores o ano inteiro, estaria uma rua realmente bonita durante todo o ano. Ontem, tanto o Ademir dos Santos como a Kátia Peruzzi foram até o local, conversaram com quem estava por ali, passeando, fazendo atividade física, e também alguns moradores que contaram o que estão achando da ideia desse projeto. Olha só. Eu acho que é válido, não sou projetista nem nada, mas eu acho que fazer por conta da parte verde, da jardinagem, do escoamento de água é válido. Só que eu acho que talvez tem que tomar cuidado com as casas aqui, como é que vai ficar o projeto. E é bom, porque também, tirando agora que passam os carros, não é tanto movimento de carro e veículo que passa aqui. Eu acho que mais para pedestre seria legal, isso sim. Vai estar bastante colorido, mais flores, né? Vai fazer incentivar a gente a passar mais vezes aqui, né? Vai ser legal, sim. Toda vez que chove é um problema recorrente, né? Por conta do relevo da rua. Com certeza, se houver esse projeto do zigue-zague, ele vai trazer muitas melhorias e vai diminuir a própria velocidade da chuva e vai gerar menos impacto que causaria menos destruição. A gente sabe que existem muitos projetos, mas a maioria deles não sai do papel, né? Então a gente torce para que realmente aconteça. Se trouxer, vai ser muita melhoria para o nosso local, para o nosso ambiente residencial, inclusive para as famílias que frequentam o nosso ambiente. Um dos moradores ali da região do Zerão, Emanuel Casagrande, contou que concorda também com a companhia de que esse formato na rua ajudaria a evitar acidentes. Ele contou que ali no local, há pouco tempo, foi registrado inclusive 2 acidentes. Tem carros, justamente por ser uma rua bastante íngreme, né? Corre o risco aí de perder o freio. Claro, o pessoal precisa ficar atento a passar por ali. Outro posicionamento também da companhia foi que a Roberta Zulin, diretora de turismo, publicou um vídeo nas redes sociais comentando sobre esse projeto e contando inclusive que a ideia é aplicar um projeto de sustentabilidade, aproveitando a água da chuva, o escoamento da água, já para fazer a rega das plantas que estarão ali no local. Vamos ouvir o que a Roberta disse. Logo aqui a gente tem uma rua que a gente está prevendo um projeto novo, encabeçado aí pelo Alex, nosso diretor-presidente, de trazer para cá uma rua sinuosa, toda de caminhos de flores, aproveitando aí a água de chuva para fazer todo esse escoamento sustentável dessa água, unindo aí a sustentabilidade, pensando já em destinos turísticos inteligentes e fazendo também com que a gente tenha mais uma atração turística, mais um cartão postal para a nossa cidade. O projeto ainda está no início, né? Várias informações ainda precisam ser captadas, estudadas pela companhia, mas nós ficamos em dúvida, principalmente em relação a 2 pontos, e aí conversamos com a assessoria da Codel. Principalmente é que a rampa, ela é bastante íngreme e extensa se você estiver a pé precisando subir aquela rampa ali. Mas se você vai passar de carro, a extensão da rua é relativamente pequena. Então nós perguntamos para a Codel se isso de fato é possível realizar esse zigue-zague ali naquela rampa ao lado do Anfiteatro do Zerão. E a Codel disse que sim, que inclusive foi realizado já o estudo topográfico que apontou que é possível realizar esse tipo de projeto ali. Outro apontamento que nós fizemos é se seria necessário a desocupação de parte dos imóveis ou mesmo afastamento de calçadas para que esse projeto fosse realizado. E a Codel também disse que não será necessária a desocupação de nenhum imóvel, pelo menos essa é a resposta até o momento da companhia, e que o projeto pode ser executado da maneira como a rampa está realmente ali no local. E aí eu convido você de casa a opinar o que você acha dessa rua no estilo europeu, sendo feita ali ao lado do Anfiteatro do Zerão, na rua Gumercindo do Saraiva. Você aprova esse tipo de ideia? Visitaria o local? Mande a sua opinião pelo nosso aplicativo Você na RPC, que ao longo aí do Meio-Dia Paraná, a Vanessa vai comentando com a gente, né, Vanessa? Opa, reforço o convite, porque com certeza o pessoal já tem aí as primeiras opiniões, inclusive, Giovana, as pessoas sempre se perguntam nessa hora, mas qual que vai ser o custo disso? As informações estão bem no início, ninguém falou nada ainda sobre valores.
Essa é uma das informações que nós ainda não temos, viu, Vanessa? Até porque o projeto precisa ainda ser totalmente estudado, como a gente disse, como que fariam essa rega das flores, esse escoamento da água, também quais são as espécies de flores que serão plantadas por ali. Então esse projeto ainda não está fechado e por isso, até o momento, a Codel não passou um valor de custo dessa obra, viu? Obrigada, Giovana, mas adiantou muitas informações, inclusive informações que você está vendo em primeira mão, tudo sobre esse projeto aí que foi divulgado pela Codel, Meio Dia Paraná, sempre mostrando o que tem impacto na nossa cidade. Com certeza vai ter um impacto ali quando estiverem em meio às obras, né, se elas realmente saírem do papel, e depois também, claro, o retorno disso ou não para a população. Produção da Cristiane Oia, que conseguiu então esses primeiros dados para a gente, e a Giovana aqui trazendo tudo em primeira mão para você. Agora, 12h20, vamos falar um pouco do tempo. Começar mostrando para vocês imagens aceleradas das câmeras da RPC, mostrando o tempo fechando em Londrina ontem à tarde. Destaque ali para a região do aeroporto, dá para ver as nuvens bastante carregadas e depois a água caindo em alguns pontos da cidade. A gente também separou imagens da noite de ontem, porque daí veio uma tempestade aqui em Londrina, algumas cidades da região também. Nessa edição, né, também acelerada, é possível ver os raios iluminando o céu e junto caiu o maior toró. Já em Apucarana, o repórter cinematográfico Marcelino Barbosa também registrou vários relâmpagos, mas contou que por lá quase não choveu. Inclusive, dava até para ver a lua ali brilhando no céu. Nesse outro ângulo, com o céu mais escuro, os raios ficam ainda mais nítidos. Agora, o amanhecer. Hoje em Londrina, destaque aí para a região central da cidade, agora o Igapó, a chuva caindo desde cedo em vários pontos. Nuvens baixas, cinzentas, uma segundona bem carrancuda em toda a cidade. Agora, ao vivo, imagem de Foz do Iguaçu. Vocês estão vendo aí, inclusive, alguns pontos de céu azul, oeste do Paraná. Daqui a pouco eu vou detalhar no mapa para vocês. É justamente uma das áreas onde o sol ainda pode aparecer, alguns momentos de tempo aberto. E faz bastante calor lá na fronteira, 29 graus agora. Imagem de satélite agora. Vocês estão vendo aí ventos que estão circulando e também um sistema de baixa pressão entre o Paraná e o estado do Mato Grosso do Sul. E essa formação, então, leva às nuvens de chuva. Vou mostrar para vocês agora aqui no telão, justamente um pouco do que eu adiantava ali com as imagens de Foz do Iguaçu, que a região de Cascavel, Foz, é justamente onde a gente ainda pode ter aberturas de sol hoje. Mas chove em todo o estado, com intensidade de moderada a forte. Agora à tarde, inclusive, há risco de temporais e rajadas de vento que podem passar dos 60 km por hora. Aqui em Londrina não tem previsão de sol para nenhuma hora do dia hoje. A chuva também não aplacou muito o calor, faz 29 graus, a máxima prevista para agora à tarde, e cai só 1 grau à noite. Mas como a gente viu há pouco, Londrina 23 graus agora, então pode ser que as temperaturas não cheguem a esse tanto, né? Pode ser que fiquem um pouco mais amenas. Dando um giro só aqui pela região, também as máximas, a princípio pela previsão, chegando aí a 27 em Rolândia, 28 em Apucarana e Cornélio Procópio. Mais calor ainda ali no Norte Pioneiro, né, Jacarezinho, Bandeirantes entre 29 e 31 graus. E com essa combinação de calor e umidade, aumenta o perigo de animais peçonhentos, inclusive o escorpião amarelo. Em Apucarana, vários desses animais foram encontrados nas últimas semanas e pelo menos 3 pessoas foram picadas. O último ataque foi nesse fim de semana. Uma jovem moradora da Vila Regina foi picada quando passou a mão atrás de uma cortina. Ela foi atendida em uma unidade de pronto atendimento e está bem. Mas é bom lembrar que o veneno do escorpião amarelo pode até matar, principalmente quando as vítimas são crianças e idosos. A melhor forma de prevenção é manter quintais e terrenos limpos. E a Sanepar deve reembolsar moradores de Ponta Grossa que tiveram prejuízos por conta da água com microcrustáceos em 2021. Isso faz parte de um acordo entre a empresa e o Ministério Público. O hábito de beber água da torneira mudou nesta casa. A dona Maria Roseli passou a comprar água mineral depois da infestação de microcrustáceos.
Ela foi uma das centenas de pessoas que se sentiram lesadas pela Sanepar em 2021, quando a espécie invasora foi detectada no principal manancial de Ponta Grossa. Até hoje, a aposentada aguarda ser ressarcida pelos danos. O microcrustáceo chegou pelas torneiras e entupiu encanamentos. Primeiro foi o chuveiro que queimou. Daí tive que trocar a resistência, tudo, os encanamentos, a fiação, né? Depois a torneira da cozinha ali que se entupiu. Daí a gente teve que, daí derreteu o fio da torneira ali, o elétrico. Daí a gente teve que trocar. Terceiro, a máquina de lavar que entupiu e a torneira do tanquinho, que é junto as duas torneiras. A gente teve que desmontar tudo e trocar tudo de novo. Na época, 460 reclamações foram registradas e o Ministério Público passou a investigar o caso. Somente agora, 1 ano e 3 meses depois, é que saiu um acordo entre o MP e a Sanepar. Conforme o documento, a Sanepar deve reembolsar as despesas que os consumidores tiveram com a limpeza de caixa d'água, compra de água mineral e danos em equipamentos. A Sanepar também deve pagar 5 milhões de reais pelos danos morais coletivos. O dinheiro deve ser investido em uma área de proteção ambiental na Bacia de Olarias. A obra inclui um parque com iluminação, banheiro público, quadras esportivas, ciclovia, pista de caminhada e outros espaços para recreação e lazer. Ainda ficou definido pelo MP que a Sanepar deve fazer um monitoramento periódico para detectar se há presença de microcrustáceos na represa de Alagados. Caso haja, a empresa deve comunicar os órgãos ambientais em até 48 horas. A dona Maria Roseli entregou todos os comprovantes das despesas que teve na Sanepar e protocolou o pedido de reembolso. Guardei todos os documentos, daí eu fui na Sanepar, abri um processo lá, levei todos os comprovantes lá, tudo, ela fez o protocolo lá, tudo. Para ressarcir, né, os que a gente gastou, né, porque você sabe que a gente é aposentado, o salário é bem menos, né, então é isso que a gente espera, né. A Sanepar informou apenas que vai cumprir o acordo. 12h27 agora, o Meio-Dia Paraná dá uma pausa e volta depois do intervalo, mostrando para você que uma empreiteira pediu mais 30 dias para finalizar a obra do Moringão, que já está bastante atrasada, né? Também o descarte de lixo, que está colocando em risco pousos e decolagens na região do aeroporto de Londrina. Você vai ver também o que rolou no jogo de ontem entre Leque e Aruco pelo Campeonato Paranaense. Não deu para sair do 0-0, hein? A gente te mostra os principais lances dessa partida. Mais uma imagem ao vivo da nossa cidade, o Lago Igapó 1. Nesse momento não chove por lá, mas o tempo está bastante fechado. A todo momento alguns chuviscos e ainda estamos com 23 graus. Tarde bastante fresquinha nesse 30 de janeiro. A gente volta já já. Já estamos de volta para falar de uma daquelas obras enroscadas em Londrina. O Moringão não vai ser liberado para ser usado no prazo que havia sido estipulado no fim do ano passado. A empreiteira responsável pela reforma do ginásio pediu mais tempo para concluir as obras. Vou conversar sobre isso com a Giovana Machado. Giovana, qual que é a justificativa dessa vez? Explicaram o que falta, afinal? Porque desde o ano passado eles estão falando que falta só os últimos detalhes. Vanessa, a empreiteira explicou sim, viu? Esse pedido de aditivo tanto de prazo como de materiais foi feito pela empreiteira no meio desse mês, tem a data aí do dia 16 de janeiro e essa solicitação foi feita, vou explicar o passo a passo, foi feita para a Diretoria de Edificações Públicas, um setor da Prefeitura de Londrina que é responsável por isso. Esse setor fez um requerimento então para a gestão de licitação e também projetos aqui da cidade e nós tivemos acesso a esse documento, destacamos alguns pontos que justificam, né, o pedido da empresa. Olha só, acompanhem comigo. O primeiro ponto apontado pela empreiteira responsável é a diferença na quantidade de cabeamento que apontou no projeto para o que foi realmente necessário para obras. Esses cabos são tanto para a instalação do sistema de telecomunicações como também de alarme ali do ginásio Moringão.
Outro ponto é a adequação das instalações elétricas já realizadas, justamente para que tenha mais segurança e evitar qualquer tipo de curto-circuito. Também tem adequação na infraestrutura do sistema de sonorização, tanto interna como também na externa, e também adequação no sistema de estrutura para armazenar as imagens, principalmente de segurança, que venham a ser feitas ali pelo ginásio. Além da troca de material para tampas para acesso da rede, que no projeto estava previsto com um tipo de material, mas como ali o local tem um fluxo grande de veículos, né, também de público, é necessário que seja feita no material de ferro. E aí isso resulta também num outro tipo de material e em um aditivo. Foram esses pontos principais que a empresa justificou esses pedidos de aditivos para a Prefeitura de Londrina. E aí a empresa também comunicou que essa alteração na planilha, né, resultou em um aumento de R$ 77.547 do valor contratual e pediu um aditivo de prazo de mais 30 dias para que todas essas adequações fossem realizadas ali no local. Esse requerimento, como a gente disse, foi encaminhado para a Diretoria de Gestão de Licitação e Projetos e aí encaminhado para a Secretaria de Obras. Nós conversamos com a Prefeitura de Londrina, que citou que esse projeto já foi protocolado na Prefeitura, está tramitando, mas ainda está em análise e por isso não há uma resposta final da Secretaria de Obras, nem positiva nem negativa para essa empresa. Nós estivemos lá no Moringão hoje cedo, os trabalhadores estavam fazendo o serviço de pintura, tanto da fachada como também interno, e o que a gente observa é que, assim, aparentemente a obra está sendo finalizada, né, aos nossos olhos leigos, claro. Falta também a instalação de piso e quando tudo estiver realmente finalizado, vai ser instalado também um novo placar ali no ginásio Moringão. Vanessa, então essa é a situação de momento dessa obra, bastante importante aqui para a cidade de Londrina, né? Já que o ginásio recebe muitos eventos, shows, também eventos esportivos. E claro, a gente segue de olho nessa resposta da Prefeitura. Obrigada, Giovana. Vamos seguindo sim, mostrando o passo a passo se esse aditivo vai ser aceito também e quanto mais tempo realmente, de fato, vai demorar essa obra do Moringão. Começa a funcionar amanhã o novo pronto atendimento da Santa Casa de Londrina. A ala vai atender os casos de menor complexidade e é destinada para pessoas com convênios e que buscam atendimento particular. A entrada será pela Rua Espírito Santo, número 523. A estrutura passa a ter aproximadamente 1.000 metros quadrados, com 11 consultórios e 13 leitos de observação. Amanhã também será anunciada a reforma do Centro de Emergência e Trauma, que trata de casos com mais complexidade e com atendimento pelo SUS. Essa outra ala recebe principalmente pacientes encaminhados por serviços como SIAT e SAMU. A obra será feita numa área de mais de 2.000 metros quadrados e tem o apoio de R$ 3.300.000 do governo do estado. O prazo para conclusão, a princípio, é novembro deste ano. Falar um pouco de economia agora. Aliás, daqui a pouco a gente fala de economia. Falar do descarte irregular de lixo que pode colocar em risco pousos e decolagens no aeroporto de Londrina. Quem vai conversar com a gente sobre isso é a Mônica Dal. Temos a Mônica aqui? Aqui atrás da gente aí. Mônica Dal Apostos, para explicar para a gente de que forma, então, Mônica, o lixo ali ao redor do aeroporto, que é um problema já bastante antigo, causa riscos aos pousos e decolagens e o que está sendo feito sobre isso? Pois é, Vanessa, descartar lixo em locais irregulares já é um problemão. Imagina quando essa situação acontece perto do aeroporto, um local justamente que serve para pousos e decolagens, e isso com certeza pode atrapalhar, de acordo com a CCR Aeroportos. Olha só o que a concessionária nos informou, que está fazendo um alerta sobre os perigos desse descarte de lixo, mas também presença de animais domésticos e árvores com copas altas na região do aeroporto. A presença de lixo pode atrair aves, como urubus, o que pode atrapalhar pousos e decolagens, assim como outros animais.
Além disso, a concessionária pede que moradores mantenham as árvores e arbustos bem cortados para dar segurança aos usuários e também à região, já que incidentes aéreos podem acontecer, por exemplo, devido à colisão entre aeronaves e aves. Diante desse risco, então, a CCR está fazendo esse alerta para descartar lixo no local correto. A gente lembra que, diferentemente do que ocorre em outras cidades, como Maringá, por exemplo, o aeroporto de Londrina fica em uma área urbana, dentro da cidade. Por isso, os moradores da região precisam dar maior atenção. No fim de semana, o Ademir dos Santos, nosso repórter cinematográfico, passou por alguns pontos perto do aeroporto, inclusive junto com a equipe de meio ambiente da concessionária, e encontrou em terrenos próximos ao local muito material descartado de maneira irregular, inclusive pneus que foram jogados e acumularam água das chuvas nos últimos dias. Agora a gente vai ouvir um trecho do que falou o analista de meio ambiente da CCR sobre essa situação. O problema é ter risco na operação aeroportuária, né? Devido ao descarte inadequado tanto de resíduos como de carcaça de animais na região, isso pode ser um foco atrativo para a avifauna, né? Querendo ou não, podendo ser um risco, né, no processo de decolagem ou de pouso de aeronaves na região do aeroporto de Londrina. Solicitamos que a comunidade vizinha aqui do sítio aeroportuário, eles tenham essa conscientização, né, de não descartar resíduos na região, no entorno aqui do sítio aeroportuário, visando aí a segurança da operação, né, na região. Bom, a gente lembra que o aeroporto aqui de Londrina, ele foi privatizado em 2021, quando a CCR assumiu a administração do terminal. Há a previsão da concessionária começar uma obra de reforma completa no aeroporto a partir do mês de abril desse ano. Serão investidos R$ 98 milhões para ampliação do terminal de passageiros, extensão do pátio de manobras e área de estacionamento das aeronaves, ampliação da pista de pouso e decolagem, além da instalação do sistema de pouso por instrumento. A gente lembra que por conta da falta desse sistema, quando o tempo está ruim, a visibilidade fica complicada, muitas vezes transferindo esses pousos ou decolagens para outros aeroportos da região, como o de Maringá. A previsão da CCR é que as obras durem 18 meses e, de acordo com a concessionária, a instalação então desse sistema vai ajudar nisso que eu acabei de falar, né, Vanessa? Um problema muito antigo que a gente já ouviu reclamações de vários moradores da nossa região, e a gente vai acompanhar porque muita gente espera com ansiedade essa melhoria no sistema aí de pouso por instrumentos. É com você. Mônica, e essa questão aí do entulho, né? A gente lembra que essa é só mais uma das formas com que o depósito irregular de entulho, de lixo, pode ameaçar a vida. São doenças, a dengue, que a gente já mostrou inúmeras vezes, e agora também esse problema aí que pode ocorrer com pousos e decolagens, então tem que ser combatido. Obrigada, Mônica, e por isso mesmo a gente gosta de dar notícias como essa que a gente separou para vocês agora, notícia que vem lá da Zona Norte de Londrina. Um terreno baldio que pertence à Coab e estava tomado por lixo descartado de forma irregular foi limpo finalmente pelas equipes da prefeitura. Quem mandou essas imagens para a gente foi a Silene. Ela deu entrevista para a nossa equipe no dia 5 de janeiro e agora nos atualizou sobre a situação no local. A Silene registrou as equipes da CMTU trabalhando na retirada dos materiais que estavam ali, servindo até mesmo de criadouros para o mosquito da dengue. Os moradores tinham dito para a gente que há cerca de 2 anos eles conviviam com esse problema. Lá tinha lixo comum, cadeiras, televisões, restos de eletrodomésticos, sofás, enfim, um pouco de tudo. Tem uma placa instalada lá na tentativa de impedir o descarte de lixo no local, mas falta o de sempre, né? Consciência, conscientização da população. Agora, com o terreno limpo, a gente torce para que ele permaneça assim. E essa limpeza é a comprovação de que o Meio Dia Paraná é feito com vocês aí de casa. Se você tem também um problema no seu bairro que parece não ter solução, a gente está aqui para trabalhar como porta-voz da população, para mostrar o problema e depois cobrar uma solução. E não apenas cobrar o poder público, mas também os moradores que jogam o lixo onde bem entendem, né? Uma minoria, mas que infelizmente acaba produzindo imagens como essa. Nós queremos ajudar a resolver, mas também contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais consciente sobre os seus direitos e deveres. A gente mostrou aí, então, o resultado de uma mensagem, né, enviada por uma telespectadora. Vamos dar uma olhada nas mensagens, pessoal também sempre opinando sobre as reportagens que a gente traz aqui no Meio Dia Paraná. E como era de se esperar, muita gente depois falando ali da questão da Rua Europeia. Primeiro ver aqui a mensagem do Peri.
que fala da onda de furtos, né? Outro problema recorrente que a gente tem mostrado aqui. Boa tarde, tem que acabar essa onda de furto. Precisamos de leis mais rigorosas, a opinião do nosso telespectador. E o Paulo Olak, olha só, mandou uma foto, inclusive, para a gente. Olha eu na Lombard Street, em São Francisco. Justamente uma das inspirações, então, dessa rua turística que está sendo projetada para ser construída aqui em Londrina, né, Paulo? Muito bacana aí a tua contribuição. Se ficar desse jeito, né, vai ter muita gente querendo fazer um selfie por lá também. Márcio Vendrameto, este projeto também seria legal, chegando no Jardim Botânico, incentivar a visita até esse local. Inclusive, Márcio, teria que também fazer o Jardim Botânico virar o que ele deveria ser, né? Porque de flor hoje lá a gente vê pouca coisa. Daqui a pouco a gente vê mais algumas mensagens dos nossos telespectadores. Falar um pouco de esporte agora, porque ontem teve jogo do Londrina, mas o nosso Leque só conseguiu empatar com o Aruco pela 5ª rodada do Campeonato Paranaense. O Londrina até tentou, mas a segunda vitória seguida não veio. No primeiro tempo, o Tubarão teve algumas chances, como nesse chute do Vitor Daniel e nessa batida do Danilo Peu. Na volta do intervalo, outra boa oportunidade, agora nos pés de Cirilo, mas a bola insistia em não entrar. Aí o Arucô foi para cima e o Tubarão contou com o travessão e também com o goleiro Saulo, que fez grandes defesas como essa aí. Fim de jogo, 0-0 no placar. O jogo claramente teve 2 tempos distintos, né? O primeiro tempo foi do Londrina, as melhores chances, o domínio do jogo, as estatísticas defendem, né? A posse de bola, as oportunidades, e aí com certeza o segundo tempo foi do Aruco, né? Foi muito melhor. Nós cometemos muitos erros, né? Então proporcionamos muitas das chances que eles tiveram, foram fruto de erros nossos. É evidente que tem uma frustração, mas também a gente precisa entender, é um resultado normal, né? Empatar, quando não ganha, pelo menos não se perde fora de casa, é um ponto extremamente valoroso. O Londrina tem agora 5 pontos e está em 7º no Paranaense. O próximo desafio do Londrina será contra o Rio Branco de Paranaguá. O jogo na quinta-feira, às 7h15 da noite, no Estádio do Café, válido pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense. Vamos ver se dessa vez vem uma vitória, né? E logo depois do meio-dia Paraná, o Globo Esporte chega trazendo mais destaques e também o nosso Londrina. Olá, amigos! Olá para você que está acompanhando as notícias aí da sua região no Meio-Dia Paraná. Daqui a pouquinho, coladinho com o Meio-Dia, tem o Globo Esporte. Então, já sabe, a gente está esperando por você com todas as informações, gols pelo Brasil, pelos estaduais, claro, com destaque para o nosso Campeonato Paranaense. O Atlético segue 100%. O Coritiba também está invicto, mas está na vice-liderança porque acabou cedendo o empate para o Azures. E a gente fala de título, sim, 2023 está no início, a temporada está só começando e já tem título da Supercopa. Que jogão entre Flamengo e Palmeiras. Teve golaço de letra do Pedro, também teve gol do Rafael Veiga de pênalti e acabou dando Palmeiras campeão da Supercopa. A gente vai trazer todos os detalhes para você no nosso Globo Esporte, que eu disse, repito, coladinho com o Meio-Dia Paraná. Não perca, estamos esperando por vocês. Abraço, gente! E ao longo deste mês de janeiro, o Meio-Dia Paraná tem te levado a lugares para aproveitar o verão. Hoje, a Vanessa Rumor te mostra mais uma dessas atrações. Ela te leva a conhecer o Salto dos Macacos, opção com aventura, trilha e belíssimas paisagens. Os sons da natureza, as cores da Mata Atlântica, os mistérios da Serra do Mar. O sol se espremendo entre as árvores enormes, enche de brilho o que já tem luz própria. O desafio de hoje é esse, trilha na Serra do Mar. Bora lá? Vamos começar? O ponto de partida é a sede do Instituto Água e Terra em Porto de Cima, Morretes. Bom, quem vai acompanhar a gente nessa aventura é o Clever, que é o nosso guia, mais de 30 anos conhecendo aqui a Serra do Mar, né, Clever? E aí, o que vamos encontrar? Vamos encontrar, primeiro, muita beleza, né? Muita riqueza natural. E muitos desafios, com certeza, muitos cuidados, muitos alertas que a gente vai tentar durante o decorrer aí do programa passar para o pessoal que vai vir visitar aí o Salto dos Macacos. Já de cara, para começar a animar a nossa aventura, a gente já tem
esse rio para atravessar. Rio Ipiranga. Vocês viram essa, gente? Olha a dica. Vai aqui, ó, mão livre. As pedras no leito do rio deixam um caminho super escorregadio. É muito fácil de cair. Kleber estava me explicando que a gente anda de lado e vai de frente para a correnteza, que é para a gente conseguir se segurar e se equilibrar melhor. Gente, uma das orientações mais importantes, estamos no verão, calor e entrando na casa de muitos animais e alguns deles peçonhentos. Aqui, habitat de cobras, então é por isso que a gente precisa usar perneiras, né? Que é esse material aqui para proteger as nossas pernas de qualquer eventual picada. São 5 quilômetros de caminhada até o nosso destino. E em boa parte do caminho, cruzamos com trechos de mata mais fechada que alivia um pouco do calorão. Passamos também por córregos e lama. As raízes das árvores vão formando como se fossem degraus naturais, né? Uma escadinha da natureza aqui no meio do nosso caminho. Mas eu já tô sabendo que lá pra frente não vai ser bem assim, não. Vamos lá. Lavadinha no rosto. Ah! Cash. E desde que a gente passou esse último rio, que a gente já está se encaminhando para a parte final, mais ou menos o final aí da nossa caminhada, o trechinho já fica mais pesado. A gente tem bastante subida. E aí com esse calor, essa umidade aqui da serra, da Mata Atlântica, fica mais puxado, fica mais difícil esse trecho. Então a gente diminui, a gente vai num ritmo mais lento a partir de agora. Quase 4 horas depois, de repente, aparecem os primeiros sinais que estamos chegando. Tô ouvindo o barulho da água. Do alto da pedra, brota o presente da serra. Bom, vamos lá. Vamos por partes, porque tem muita coisa para mostrar por aqui. Esse é o Salto dos Macacos, 68 metros de altura. E essa rampa linda de pedra. E aqui tem gente que diz que faz essa parte aqui como se fosse um toboágua natural. Eu é que não vou, né? Mas tem gente que diz que vai, ó. Só vai, ó. Nessa rampa com tudo aqui. Maravilhoso. E a água que vem das quedas já começa a formar as piscinas naturais. São pelo menos 3 que a gente tem aqui nessa descida. Água gelada, mas com esse calor, vamos ver. Na verdade, já faz algumas semanas que a gente está tentando vir, mas o tempo não estava deixando. Então, essa semana, como a previsão foi boa e graças a Deus, né, não choveu ontem, não vai chover hoje, a gente resolveu vir hoje. Ah, dá uma foto bem bonita lá. Fica bem massa umas fotos, com borda infinita, assim, sabe? Um ângulo muito bom. Uma piscina com um cenário incrível. É, uma piscina com um cenário incrível. Fantástico, né? Um tempo desse, cachoeira, natureza, trazer essa piazada aí para se divertir, andar um pouquinho, gastar um pouquinho de energia, né? Isso não tem preço, né? Fantástico o lugar. A caminhada valeu a pena. E chegou a hora mais esperada. Gelada! E aqui a imagem mais linda, que quando a gente fala em Salto dos Macacos, é o que vem na cabeça. Essa piscina, praticamente de borda infinita, chique, né? Mansão nenhuma tem isso aqui no país. Porque, ó, essa paisagem natural, só o Paraná tem. Um dos símbolos do nosso estado, imponente, inteirinho na nossa frente. Com sorte, ainda dá para apreciar a passagem do trem pela ferrovia Curitiba-Paranaguá.
Os galhos das árvores são a moldura da foto que os nossos olhos jamais vão esquecer. Quantos lugares lindos a gente está conhecendo no nosso Paraná, né? Às vezes a gente não consegue conciliar ali a agenda, até porque o verão é chuvoso, às vezes uma folga não dá nem tempo bom para viajar, mas vai anotando tudo. Depois você pode rever essas reportagens também lá no Globoplay. Agora, 12h52, a gente vai para mais um intervalo. A seguir, você vai ver que a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o policial militar acusado de estuprar mulheres em situação de rua em Londrina. Tem também um flagrante fofíssimo da vida animal, não muito longe aqui de Londrina, viu? Uma mamãe com seus 2 filhotinhos de onça parda registrados numa reserva biológica em Tuneiras do Oeste, noroeste aqui do estado. Imagem ao vivo de Ribeirão Claro, por lá também um dia mais cinzento, uma garoa fina caindo desde cedo. Esse aqui é uma atração turística também aqui do Norte Pioneiro. Faz 25 graus por lá. A gente volta já já. 12:55 da tarde agora, a gente abre esse bloco falando que a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público sobre o policial militar acusado do estupro de 2 mulheres em situação de rua em Londrina. Quem tem as informações para a gente é a Giovana Machado. Giovana, o que acontece a partir de agora com esse policial? Vanessa, agora o policial é considerado réu no processo e tem até o dia 5 de fevereiro para apresentar uma defesa à Justiça. Por conta disso, nós entramos em contato com o advogado desse PM, que afirmou que está envolvido em um outro processo hoje, por isso não se manifestaria sobre esse caso. Mas o Ministério Público, o promotor responsável por essa denúncia, contou que até amanhã desta segunda-feira a defesa não havia entrado com um pedido nem de soltura, nem de transferência desse policial. Eu lembro que na semana passada o Ministério Público denunciou o soldado pelo crime de duplo estupro. Ele ainda é investigado também pelo crime de importunação sexual, mas esse, segundo as investigações, foi praticado durante o horário de trabalho do policial. Por isso, ele deve responder a esse crime, na Justiça Militar. São essas as informações do processo até o momento. O soldado foi preso no dia 18 de janeiro, ele não teve o nome divulgado porque o processo está correndo sob sigilo, mas, segundo as investigações, ele praticou 3 crimes, todos em um imóvel abandonado que fica na Rua Belém, aqui em Londrina. Imóvel que é ocupado por pessoas em situação de rua. Segundo as investigações, o primeiro crime foi o de importunação sexual praticado em uma mulher que estava naquele imóvel no dia 30 de dezembro. No dia seguinte, o primeiro crime de estupro praticado contra uma mulher de 31 anos. E no dia 15 de janeiro, um outro estupro praticado contra uma mulher de 50 anos, todas que estavam ali naquele local. Todas essas informações foram reunidas tanto pela Polícia Militar como também pela Polícia Civil. Ele foi preso, foi levado diretamente para o 5º Batalhão aqui da cidade de Londrina, mas naquela mesma semana foi transferido para o 29º Batalhão da PM, que fica em Piraquara, onde permanece preso até o momento. Segundo esse policial militar contou ao seu advogado, que ele havia sido vítima de uma armação e por isso que essas denúncias haviam sido feitas contra ele. Já a defesa das vítimas aponta que fará o possível para minimamente ressarcir essas mulheres que foram vítimas tanto dos crimes de estupro como também de importunação sexual. Vanessa. Muito obrigada pelas informações, Giovana. E 5 pessoas, incluindo uma criança de 3 anos, foram feitas reféns por assaltantes ontem à noite em Cianorte. Câmeras de segurança registraram mais esse crime. Os criminosos invadiram a lavanderia industrial por volta das 7 horas da noite. Eles renderam o dono, que estava com um filho de 3 anos e mais 3 funcionários. Antes de deixarem o local, um dos bandidos quebra a câmera de segurança. As 5 vítimas foram levadas dentro do baú do caminhão pela PR-323. Em certa altura, o empresário e o filho foram colocados no carro da empresa que também tinha sido roubado. Os 2 foram deixados na rodovia com o veículo e voltaram para Cianorte para pedir socorro.
A Polícia Rodoviária Estadual e a PM começaram então as buscas e identificaram pelo sistema de monitoramento do caminhão que o veículo estava em Tuneiras do Oeste. Os policiais então encontraram um veículo abandonado com a carga intacta. Já os funcionários que tinham sido rendidos foram deixados em uma plantação de soja e pediram socorro em uma propriedade rural. Por enquanto, ninguém foi preso. Quase 13h, vamos ver mais algumas participações dos nossos telespectadores, inclusive muita gente comentando sobre o projeto ali da rua turística. Como a gente mostrou para vocês, está projetada pela Codel para ser construída ali pertinho do Zerão. O João Vitor de Souza: seria uma rua bonita, mas um baita gasto de dinheiro público para apenas 2 curvas e numa rua que quase não há movimento. Acho que vai ter mais gasto de dinheiro do que algo realmente necessário para turismo. João, por isso mesmo a gente perguntou ali, né, se teria já alguma expectativa de custo. A Giovana falou que essa informação ainda não foi dada para a gente pela Prefeitura. Opinião aqui também da Patrícia Calçavar: eu não queria morar nessa rua. Se vem meus amigos em casa, teriam que parar bem longe. Tanta coisa para fazer na cidade e esse tipo de projeto só por Deus mesmo. Termina primeiro a da Rio Branco e depois as ruas esburacadas. A Patrícia falando aí da obra também enroscada lá da Rio Branco, né? A gente mostrou agora há pouco algumas pessoas que estavam gostando do projeto e agora também os questionamentos de alguns dos nossos telespectadores. O Adriano: muito bacana esse projeto para a rua em estilo europeu, mas tratando-se de tráfego e melhorias, existe algum projeto de tapa-buracos ou de uma nova malha asfáltica para a Avenida 10 de Dezembro? Pois a mesma apresenta muitos buracos, tem locais que tem um buraco em cada lado da mesma faixa, podendo causar danos aos veículos e até acidentes. O pessoal cobrando então, né, obras que eles consideram prioritárias aí para a cidade. Mais uma mensagem aqui da Cássia: boa tarde, Vanessa. É o que eu sempre digo: jornalismo de resultado é com a RPC Londrina. Obrigada por tanto. Puxa, a gente que agradece, Cássia. A gente gosta muito quando consegue mostrar realmente o resultado das nossas cobranças, né? A gente mostrou agora há pouco aí um lugar onde o pessoal denunciou que estava cheio de entulho há muito tempo e agora foi limpo pela Prefeitura. 1h01, vamos falar um pouquinho mais da previsão para amanhã? Primeiro, uma imagem ao vivo de Londrina. Essas nuvens continuam bastante carregadas, baixas. Já chuviscou agora cedo, né? Nada comparado com o volume de chuva que veio, né? Eu até mencionei aí um toró ontem à noite, mas a chuva deve vir ainda bastante ao longo do dia. Olha aí, mais essa imagem com nuvens bem cinzentas, carregadas mesmo agora sobre a nossa cidade. 23 graus ainda nesse momento aqui na cidade. E uma imagem de Foz do Iguaçu, das cataratas. Por lá a gente viu agora há pouco, né, que na fronteira ainda tem algumas aberturas de sol ao longo do dia, mas mesmo lá tem previsão de bastante chuva. Então vamos mostrar para vocês o que tem aí no estado, né, o que prevêem os meteorologistas. Veja que aquela faixa de sol que hoje estava aqui no oeste, para amanhã, ela já está se deslocando ali para o leste. Então, toda a região ali, desde os Campos Gerais até o litoral, pode ter o tempo melhorando em alguns períodos, mas ainda assim potencial para raios e trovoadas. Na nossa região e em toda essa área em azul mais forte, chove a qualquer hora do dia. Destacar agora para vocês Londrina, onde tem previsão de chuva para a semana inteira. Amanhã o volume deve até aumentar, um acumulado grande previsto aí de 32 milímetros. Na quinta-feira o sol pode aparecer, mas intercalado com chuvas, e elas não diminuem muito o calor. A temperatura não muda muito, chega a 31 graus ao longo desta semana. Falar um pouquinho agora aqui da região também. Bastante calor previsto, né? As máximas para amanhã, mesmo com chuva também em todas as cidades da nossa região. 27 graus em Ortigueira e Congonhas, 28 em Açaí e Arapongas, e chegando a 29 graus em Florestópolis. Pelo menos a gente não tem mais, né, nesse momento, aquele calorão acima de 30 graus. Agora, rapidinho, olha esse flagrante que foi feito aqui no noroeste do estado. Uma mamãe com seus 2 filhotinhos de onça parda foram registrados na Reserva Biológica das Perobas, que fica em Tuneiras do Oeste. Essas imagens foram feitas pelo Anderson Branco, da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, que está desenvolvendo um projeto de doutorado na reserva que é refúgio para os animais selvagens dessa região.
Os filhotes têm cerca de 10 meses e, de acordo com os analistas ambientais do ICMBio, né, um órgão nacional aí de meio ambiente, hoje vivem cerca de 9 onças pardas na reserva das Perobas. É sempre muito bacana quando a gente consegue mostrar esses flagrantes da vida animal, né, da vida selvagem. A gente mostrou hoje tanto flagrante de câmera de segurança com acidente, criminalidade. Que bom que a gente tem esses também, mostrando animais selvagens e até nem muito longe da gente. A semana está só começando, aproveite bem a sua segunda-feira, mesmo chuvosa. Amanhã a gente volta com muito mais notícias para você. Na nossa tela a gente sempre mostra no finzinho do jornal, a gente viu aí o QR Code, você pode a qualquer momento lá no Globoplay rever as nossas reportagens. A gente vai se despedindo por aqui, até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Globo Esporte.